escolhi hoje é quem é meu próximo. Sei que já ouviu muito falar sobre a parábola, né, do bom samaritano. Quem participou da escola dominical, a gente que está há bastante tempo na igreja, a gente muito já vimos. Mas a gente, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias e ela é inesgotável. Então, vamos abrir os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento. Aprenda mais uma vez sobre essa palavra. Quem passou bem a pandemia? E olha eu de novo falando sobre a pandemia quando a gente tenta esquecer. Mas todo mundo passou bem a pandemia? O pastor já está levantando a mão. Passamos bem, graças a Deus. Nós soubemos, né, que o mundo teve uma dificuldade financeira. Eu acho que muitos tiveram um problema financeiro. Ficamos sabendo que, inclusive, pastores passaram necessidades financeiras, muitos passaram até fome, né? Nós fizemos um curso esse dia. Ainda bem, nós fazemos parte de uma igreja que ajuda e auxilia os pastores. Igrejas diminuíram o nível de arrecadação. Então, muitos pastores passaram, né, bem complicado. Não estou falando só da nossa igreja, né, nacionalmente. Passaram por necessidade. Só que não foi só coisa ruim. Nós vimos também mesa diaconal de todas as igrejas, pessoas do bem, pessoas que nem eram da igreja, auxiliando o próximo, né, ajudando as outras pessoas. Básica, seja com sopão, seja com isso, seja aquilo. A gente viu muito, o mundo se auxiliou, né? O mundo todo se auxiliou. Vimos também a bolsa subir, né? Vimos os preços aumentando, vimos pessoas se aproveitando da situação e colocando o preço das coisas lá em cima. Mas, infelizmente, nós vivemos nesse mundo. Só que nós vivemos e passamos, estamos passando bem, graças a Deus, né? Quantos não estão passando tão bem assim? Primeiro, porque não conhecem a palavra do Senhor. Segundo, porque não conhecendo a palavra do Senhor, não fazem parte de uma instituição religiosa. Porque também falta um pouco de amor, né, de quem está próximo, de ver a situação. E, às vezes, até nós também, né, vemos o nosso vizinho. Olhos, passamos ao lado e vimos a situação, podemos ver alguma parte, pelo menos, dessa situação. Largo. Isso que nós vamos ver nessa parábola. Essa passagem que nós vamos ler, então, de Lucas 10, ela fala sobre o amor ao próximo, né? E quem é o nosso próximo? É aqui que nós vamos ver em Lucas 10. Já estão com aberto? Posso ler? Lucas 10, eu vou ler do 25 ao 37. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma espadaria e tratou dele. E aqui eu dou um adendo e chamo a atenção para os irmãos, quando ele diz que ele colocou essa pessoa que ele nem conhecia sobre o seu próprio animal. Guarde essa palavra, próprio. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele.
Então Jesus disse para ele: vai e procede tu de igual modo. Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia, Pai, nessa tarde tão gostosa com os nossos irmãos, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela palavra revelada a nós, ó Deus. E te agradeço, ó Pai, porque estamos atentos a te ouvir, ó Pai. Precisamos do Senhor todos os dias. Esteja comigo nesse momento, Pai, tirando toda a ansiedade, todo o nervosismo, ó Pai, e que o Senhor possa realmente usar a minha boca para falar para os irmãos, ó Pai. Esteja comigo, esteja com os Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui, então, só da leitura a gente já consegue entender que era um homem, qualquer homem. Jesus não fala se ele era rico, se ele era pobre, se ele era preto, branco, amarelo, se ele merecia, se ele não merecia. É um homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó. Se a gente olhar o mapa, a gente vai ver que Jerusalém ela está mais ou menos uns 800 metros acima do nível do mar e Jericó mais ou menos 150 abaixo do nível do mar. Então, era uma descida muito íngreme. E a Bíblia fala também que era uma descida, além dela ser perigosa, tinha muitos salteadores, ou seja, tinha muitos ladrões. Né? Então, ele desce nessa passagem, nessa estrada que faz muitas curvas, as pedras, e está descendo um caminho difícil. É assaltado e fica ali no caminho quase que morto, semi-morto, a palavra do Senhor diz. E aí, nós chamamos a atenção também, quando Jesus conta essa parábola, ele está contando, para explicar para um certo homem da lei, um intérprete, ou seja, alguém que deveria conhecer muito a lei, né? As escrituras. Pelo menos era para isso acontecer. Se ele interpretava direito ou não, né, pastor? Aí a gente já é outro problema. Mas que ele conhecia muito bem, ele sabia. Ele era um escriba e é como se fosse o advogado do sinédrio. Então tá, esse homem está descendo, passam ali algumas pessoas perto dele, mas a primeira pessoa que passa perto desse homem, ainda bem, e descendo, é os salteadores, alguns, provavelmente. E aí a gente vê o primeiro tipo de amor, né? O amor do ladrão. O que o ladrão ama? Dinheiro, é o que ele mais ama. E ele acredita que tudo que existe na vida é dele. E é por isso que provavelmente esse homem ficou lá acabado e semi-morto no chão, porque provavelmente ele tentou se defender. Né? E é isso que acontece quando vem um ladrão e assalta a nossa casa, ou assalta a gente na rua. O que as autoridades falam? Não tente se defender, entrega para que ele vá embora, porque muito provavelmente ele vai te machucar, vai te matar e vai levar o que ele tem. Tem tudo que existe no mundo, ele não precisa trabalhar. Ele é um amor invejoso. O que o outro tem, quero também. Isso às vezes a gente vê na vida, né? Profissional, na escola, na igreja. O que o outro tem, a gente também quer. Né? Às vezes a gente só não quer trabalhar tanto quanto o outro trabalhou e estudou para conseguir, mas que a gente quer, a gente quer. É um amor invejoso. A primeira tipo de pessoa que passa, então, nesse homem que a gente nem sabe o nome, desconhecido, é alguém com um amor completamente invejoso. E aí depois a gente vê duas pessoas passando, religiosas, né, que não dá nem um pingo de atenção, é um amor egoísta. Ele se ama, ele tem todo o conhecimento, ele tem todo o discernimento, ele olhou o problema, ele sabe resolver o problema, e o que ele faz? Vai embora. E o terceiro amor que a gente vê é um amor solidário, um amor da fraternidade, um amor que não importa quem é, mas eu vou ajudar. E engraçado que quem ajuda essa pessoa é o samaritano, né? É um samaritano. E o samaritano, ele era visto como? Alguém sabe? Ele era visto como uma pessoa má. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Eles eram idólatras, eles eram violentos, eles não tinham um amor com as escrituras. Eles eram uma pessoa que a gente esperava nada. Mas ele viu aquele homem e o que ele fez? Ajudou aquele homem. De uma pessoa que a gente não esperava absolutamente nada. Aliás, a gente esperava que os dois religiosos que passassem ali ajudassem o samaritano. Isso era o que a gente esperava. E Jesus mostra aqui que não, né? Que foi um samaritano que se solidarizou e que ajudou.
E aí esse samaritano, ele abaixa ali, derrama óleo, ele derrama vinho, ou seja, ele dividiu aquilo que ele tinha, o óleo e o vinho que ele tinha, para um estranho, que ele nunca ouviu falar. E ainda, o que ele faz? Abençoa essa pessoa com 2 denários, deixa ele lá num lugar seguro, provavelmente poderia não tratar daquela pessoa, mas ele deixa um lugar seguro e diz, olha, se tiver mais alguma coisa que eu possa fazer, se tiver mais alguma despesa, faz o que você precisa fazer. Quando eu voltar, eu pago. Muitas vezes eu e o Christian ficam em casa, nossa, o que a gente pode fazer? A gente não tem trabalho, e a gente não consegue fazer uma coisa para ajudar o próximo. E aí depois a gente acaba pensando, eu não posso fazer, não tenho esse tempo para fazer. Mas também a gente não ajuda financeiramente uma obra, uma instituição, de repente os missionários, né? E esse homem, ele fez exatamente isso. Além dele ter ajudado, ele ainda colaborou com aquela pessoa que necessitava naquele momento. E essa mensagem, ela fala muito a respeito da obra e do ministério de Jesus Cristo. Né? O que Jesus Cristo fazia? Ele visava sempre o próximo, sempre as outras pessoas, que é como nós devemos fazer aqui na igreja, né? Como evangélicos, como pessoas que amam a Cristo. O que ele mandou, o pastor Lucas disse no domingo, o que ele mandou fazer? Primeiro aguardar, né, presbítero? E depois, ide. Né? E essa história que Jesus conta, né, a gente entende que vai além das nossas limitações religiosas, de pensamento, de convicção. Né? Às vezes a gente deixa de... Quando eu falo às vezes a gente deixa, é para expressar que todo ser humano faz isso, como cristão faz isso. Eu faço, eu tenho certeza que fez. Deixou de ajudar simplesmente porque, aquela pessoa eu acho que não merece. Aquela pessoa a gente já fez tanto, vamos parar, chega. Né? Aquela pessoa nem torce para o mesmo time que eu torço. Mas nem vai votar para o mesmo presidente que eu. Não merece. Né? Então, essa parábola vai além das nossas limitações, vai além das nossas crenças. Porque o que Cristo mandou é, ide por todo mundo e pregai o evangelho, além das nossas fronteiras. Né? Quando ele diz, ide por todo mundo, ele não diz, vai só para o branco, vai só para o judeu, vai só para aquele. Não, ide, vai e prega o evangelho, porque tem gente que não me conhece. Né? E essa escritura, então, esse texto, nos a fazer e a realizar a nossa missão, que é tão somente adorar a Deus, obviamente, mas pregar do amor dele para aquele que necessita. Só que para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar também um pouquinho lá atrás, né? Lá no capítulo 10, realmente, para saber o porquê que aquele homem da lei estava fazendo aquela pergunta. Porque quando a gente pega esse texto, a gente fala, mas o que tem a ver? O homem da lei pega Jesus ali e começa a fazer pergunta, quem é o próximo, o que é a vida eterna, o que aconteceu antes? Na verdade, quem tiver com a Bíblia aberta aí, pode dar uma olhadinha lá no 10 mesmo, está escrito assim que é a missão dos 70. Deus manda os 70 discípulos dele, de 2 em 2, a ir primeiramente nas cidades que Jesus ia visitar. Né? E aí esses discípulos, eles vão fazer essas visitas, faz tudo aquilo que mandou, e aí o que acontece? Quando eles retornam todos felizes e saltitantes. Por quê? Porque no nome de Jesus Cristo, eles expulsaram demônios. E eles chegaram, olha Jesus, olha que legal, a gente fez o que o Senhor mandou fazer. E olha que legal, no seu nome, a gente expulsou os demônios. Gente, e aí Jesus, olha como o pastor faz para a gente quando a gente às vezes chega todo feliz. Né? O pastor, calma. Jesus fala para eles assim, vocês estão felizes porque no meu nome vocês expulsaram o demônio? Eu vi ele descendo do céu. Qual é o mistério? Vocês deveriam ficar felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida. Vocês devem ficar felizes porque Deus permitiu ser revelado através de vocês. Né? Quantos? E está escrito, eu já vou achar aqui. Quantos 24, pastor? Quantos profetas queriam ter essa revelação? Mas não, Marco, me ajuda. Quantos profetas queriam ter essa revelação
E não tiver 24, né? E não tiveram. E Deus permitiu que vocês, sem conhecimento nenhum, tivessem a revelação dele. Né? Então é nisso que vocês devem se alegrar. E aí Jesus orou e agradeceu. Deus, obrigada, porque o Senhor permitiu esses pequeninos, sem conhecimento algum, receberem essa revelação de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. E é isso que eu agradeço, porque eu, Vivian, até quando falam seminarista Vivian, eu até falo só Vivian, porque eu só estou estudando. E Deus permitiu eu, Vivian, com o pouco conhecimento que eu tenho, falar da mensagem dele. Eu, Vivian, pegar o microfone e falar, gente, eu sou obra do Criador. E quando a gente fala sobre a criação do mundo, é algo que eu mais amo no mundo de falar, e eu acho que eu vou falar isso todos os dias em casa, todo mundo ouve. Quem for em casa fala. A oração da noite. Deus, obrigada pelo dia, obrigada pela criação. Ai, Deus, obrigada porque eu sou obra da sua criação. Eu sou perfeita aos meus olhos. Eu sou perfeita, o Senhor fez tudo, eu tenho mão, eu tenho braço. Não nas minhas atitudes, eu peco, eu faço tudo errado, mas olha, o Senhor me fez. E assim eu falo para o meu filho, e eu crio o meu filho falando, você é obra da criação de Deus. Ensina seus amigos também, que eles são bons. Deus olhou para ele e falou, eu fiz, é bom, eu sou obra da criação. E se eu tenho tudo perfeito, o porquê não ir? O porquê ficar? O porquê escolher? Às vezes a gente escolhe para quem a gente vai falar, ou por medo, ou por vergonha, ou porque a gente acha que não é o momento oportuno, né? Como que vão olhar? Mas nós somos e devemos fazer a nossa missão, que é o ID. E aquele doutor da lei que deveria conhecer, não conheceu. E aí, voltando para o texto, e explicando o que aconteceu, aqueles 70 foram. Aconteceu tudo isso, ficaram todos felizes, super felizes, porque fizeram e acharam que fizeram uma obra maravilhosa. E Deus disse para eles, calma aí, fiquem escrito no livro da vida. E aí vem esse doutor da lei e fala, então tá bom, Jesus, como que é? Como que eu faço? O que eu faço para estar escrito no livro da vida? Porque aquele homem ele não estava muito se importando de estar com a salvação, né? com o nome dele escrito. Não, ele estava preocupado puramente na lei. E ele deveria interpretar. E ele conhecia a lei como ninguém ali. E aí, Jesus, quando ele pergunta para Jesus assim, então, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Não que ele estivesse preocupado. E aí Jesus fala assim, você é o doutor da lei. Você conhece as escrituras. Como é que você interpreta? E aí ele responde, eu interpreto assim. E aí ele fala o mandamento de Deus. Como ele sabia decor, ele estudava. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Respondi. E aí Jesus fala para ele assim, ok, você me respondeu. Então vai e viva isso que você está me falando, você vai ganhar a vida eterna. E aí ele meio que fica envergonhado, ou ele quer desafiar mais Jesus e fala, tá bom. A gente está falando aqui sobre amar o próximo, e a gente deve amar mesmo. Então, quem é o meu próximo? E aí a gente pode ficar se perguntando, mas por que ele fez essa pergunta? O que tem a ver com o texto? O que tem a ver com o contexto? Naquele tempo, entre eles, como eles são doutores da lei, e eu posso falar isso porque eu trabalho com lei, muitos interpretam a lei de várias formas. Eu interpreto de um jeito, outro advogado interpreta de outro, o juiz vai interpretar do jeito dele. E naquela época, quando tinha essa lei, eles também interpretavam de algumas maneiras diferentes. Uma corrente de um jeito, outra corrente de outro. Uns entendiam que o próximo era somente os judeus. Outros já entendiam completamente diferente. E aí ele desafia Jesus a explicar. Então, tá bom, tem essa corrente diferente, tem essa corrente que entende isso, tem a lei, a gente entende tudo de cada um da sua forma, mas o que é o próximo, então? Me explica aí. Né? E aí Jesus vem, conta a parábola do samaritano. Né? E aí Jesus diz assim para ele, quem realmente o levita, quem é o levita? O levita é aquela pessoa que tinha um cargo especial na igreja e passa ali, ele poderia auxiliar aquela pessoa naquele momento, e aí ele não auxilia e vai embora.
E aí passa também um sacerdote. O sacerdote ele não poderia trabalhar, ele vivia daquilo que era entregue no altar. Ele teria condições, inclusive financeiras, de olhar o problema, resolver o problema. Se ele não pudesse, ele levaria para alguém resolver. E ele passa do lado e deixa aquela pessoa para a morte. E aí passa o bom samaritano. Não era uma pessoa que ninguém esperava, né? Era uma pessoa que a gente esperava uma atitude completamente diferente. E ele vai lá, abaixa, derruba o óleo, derruba o sangue, põe essa pessoa no próprio cavalo dele. Jesus poderia ter, Lucas, quando escreveu, ele poderia ter se limitado apenas em falar assim, olha, ele colocou no cavalo dele e foi embora. Mas aqui, na nossa, graças a Deus, nessa palavra, nessa parte pelo menos, está escrito igual ao original. Ele colocou no próprio cavalo dele e levou embora aquele homem e ainda ajudou aquele homem financeiramente. Pudesse ir e viver, né? A gente vê então que o samaritano ele se compadeceu e agiu em favor daquele homem. E aí nós vimos então 3 tipos de pessoa: o ladrão, que só vê o umbigo dele, né? Aquele que é invejoso, que não quer saber do bem do próximo, ele quer só o bem dele mesmo. O religioso, que tem todo o conhecimento e todas as condições de ajudar, mas ele fica só naquele mundinho dele, um amor egoísta. E nós vimos um amor fraternal, né? Que independente da situação, independente de quem é, ele vai lá e ajuda. E aí você quer saber quem é o teu próximo. Nós sabemos quem é o nosso próximo, mas olha a lição que Deus nos dá aqui. Deus glorioso. E aí eu vou pedir licença para ler algumas partes, porque eu não quero fugir daquilo que eu coloquei. Deus, ele é um Deus glorioso. Ele é rei e ele nunca deixou de ser rei. Ele se permitiu ser humano igual a mim, igual a você. Ele se humilhou para que isso acontecesse. Ele abriu mão. Ele nunca deixou de ser rei, mas ele abriu mão de toda a majestade e de toda a glória dele. Ele morreu por mim, pecadora como sou, imperfeita como sou, mas ele decidiu se humilhar a esse ponto e me carregar o próprio lombo dele. O que ele tinha naquele momento era a própria vida dele. E ele fez o quê? Entregou aquilo que ele tinha para morrer. Jesus estava rejeitado pelos seus. Quem esperava que naquele momento Jesus conseguisse fazer nada. Mas o que ele fez? Ele se compadeceu. Eu estava morto, semi-morto no chão, indo para o inferno. Jesus foi lá e fez igual o bom samaritano. Me pegou, jogou o teu óleo para me curar, jogou o teu sangue, né, teu vinho. E o que ele fez então? Me salva. Pecadora, imperfeita. Ele me carregou, ele me pegou, vestiu o tempo dele, me tratou, fez o que? Vestiu em mim. E o que ele faz comigo, você todos os dias? Ele investe em você todos os dias da sua vida. Ele não te deixa desamparado. O nosso próximo, então, concluindo, é aquele que precisa ser carregado nesse momento. É aquele que está lá, abandonado, né? Enfim, a gente não sabe a situação. Nosso próximo pode ser quem está aqui dentro da igreja, derrubado, necessitado, precisa abrir. Mas o nosso próximo também é toda uma humanidade pequena que não conhece a Cristo. E eu louvo ao Senhor, porque hoje nós temos a oportunidade de levar Cristo todos os dias através das mídias sociais. Então, se a gente não consegue, de repente, falar por medo, por vergonha, ou por a gente se sentir pequeno demais, a gente pode compartilhar um vídeo que vai edificar um irmão. Mas, quando você se sentir pequeno demais para pregar a palavra do Senhor, lembre-se que Deus se permitiu ser revelado a 70 discípulos que não tinham conhecimento nenhum.
se Ele permitiu ser revelado, e a palavra dele está aqui, Ele quer ser revelado todos os dias através da sua vida. Não fique quieto. Não deixe o seu próximo passar desapercebido. Amém?